sejam muito bem-vindos. Me chamo Rosana de Souza e nesse canal eu falo sobre restauração de casamento e assuntos que abrangem casamento cristão. Gente, o assunto do nosso vídeo de hoje é um assunto um pouco pesado. Mas por que eu quis trazer esse assunto aqui? Porque eu considero um assunto extremamente importante para quem está buscando a restauração do casamento, porque é algo comum. Eu já vi vários casos que chegaram até mim e relatos, de terceiros, relatos de outras pessoas contando, comentários em grupos, pessoas que chegaram no meu Instagram através do direct. Mas é um assunto bastante importante para você que está buscando pela restauração do seu casamento e principalmente pela libertação do seu cônjuge. Então o assunto do nosso vídeo de hoje é sobre os comportamentos que o seu cônjuge apresenta e que você deve, no mínimo, desconfiar que há algo espiritual por trás desses comportamentos. Eu sempre costumo dizer que nem tudo a gente deve espiritualizar, nem tudo a gente deve colocar a culpa no diabo. A restauração de um casamento, ela abrange 3 áreas, É a área espiritual, comportamental, que é a área humana, e a área emocional. Essas 3 áreas, elas devem estar em equilíbrio para que haja restauração de um casamento, E assim, cônjuge, gente, quando ele dá brecha, ele dá o aval. Ele dá autoridade para que o inimigo interfira na vida dele. Ele te abandonou, ele saiu de casa, ele está vivendo no adultério, ele está vivendo uma vida de pecados, uma vida de desobediência a Deus. Então ele está dando brecha, ele está dando autoridade, permissão para que Satanás atue na vida dele. Então aqui nesse vídeo eu vou falar 3 comportamentos, 3 situações em que você deve no mínimo desconfiar se há algo espiritual por trás dessas situações. A primeira situação que eu vou falar aqui é, vamos supor que o seu casamento estava bem e do nada, de repente, o seu cônjuge começou a ter comportamentos estranhos, começou a mudar, começou a ficar frio, começou a ficar distante, ou do nada ele falou que queria separação sem motivo aparente, sendo que vocês não conversavam sobre isso, sendo que ele não conversava sobre essas coisas com você, não haviam indícios, não haviam sinais de que ia levar para uma separação e meio que do nada o seu cônjuge começa a ficar diferente. Eu já vi alguns casos de mulheres que me chamaram no direct e me relataram exatamente essa situação. O casamento estava bem, claro, tinha seus problemas ali, mas nada tão grave. E do nada o marido falou que queria ir embora. Nem ele sabia explicar o motivo, E, gente, se acontecer isso com você, se houve essa situação com você, pode ser que tenha algo espiritual por trás dessa situação. Pode ser que tenha acontecido algum trabalho, alguma feitiçaria. Porque assim, não é uma coisa meio que natural, Quando a gente espera que o cônjuge vai pedir a separação, que vai querer ir embora, que o casamento ali já está bastante conturbado, é uma coisa, gente, é devido aos nossos comportamentos humanos mesmo, é devido aos nossos erros, mas quando não tem nenhum indício e do nada o seu cônjuge fica totalmente diferente, fica estranho, começa a ter tipo de comportamentos assim que você sabe que não é dele, tem alguma coisa por trás disso. Você deve orar, você deve pedir uma resposta de Deus para que ele te dê discernimento espiritual para você saber o que está por trás disso. A segunda situação, por exemplo, vocês estavam casados, Ou vocês estão casados ainda, vivendo assim, deserto dentro de casa. Porém, você conhece o temperamento do seu cônjuge, você conhece a personalidade do seu cônjuge. E você sabe que ele nunca foi uma pessoa que brigava, que falava em tom agressivo, que xingava, que ofendia. Ele sempre foi uma pessoa tranquila, normal, Apesar das vezes vocês brigarem, mas ele nunca falou em tom ofensivo com você, nunca foi de usar palavras de baixo calão ou xingar. Depois que houve a separação, ele está fora de casa, o comportamento dele começou a ficar outro. Ele agora é uma pessoa agressiva, ele te ofende com palavras, ele te xinga, ele tem comportamentos totalmente agressivos com você. Talvez ele não tenha com outras pessoas, mas ele tem comportamento totalmente agressivo com você. Ele fica meio que incomodado perto de você, na sua presença. Às vezes ele também desvia o olhar, não gosta muito de olhar para você. Eu já atendi uma moça, ela fez acompanhamento comigo e ela me relatava essa situação. O marido
tinha ido embora de casa. Depois o marido voltou para casa, né? Graças a Deus o marido conseguiu voltar para casa, mesmo com um amante, ele voltou para casa. Sendo que ela ainda enfrentava muitos problemas dentro de casa com esse marido, ele não estava liberto. E ela me relatava que ele tinha comportamentos totalmente agressivos com ela, ele xingava, ele ofendia, gente, sendo que eles não brigavam, ela não brigava, ela não dava motivos para ele fazer isso. Ela era uma pessoa calma, uma pessoa gentil, sendo que ele ofendia com palavras, né? Ele xingava, colocava a imagem dela de uma forma assim que ela ficava muito desesperada, com a autoestima, até, né, com a autoestima baixa. Ela tá vendo seu cônjuge ali humilhando, ofendendo, e aquilo trazia um desgaste emocional e psicológico muito grande. E eu achava aquilo tudo muito estranho. O que eu sempre falava para ela é que aquilo não era normal, aquilo não era natural, ou seja, não era humano. Eu falava para ela que aquilo com certeza era algo espiritual, não era o marido dela, né? Porque realmente, gente, não era uma coisa natural. Ela falava que do nada ele começava a ofender, não tinha motivos para brigar. Ele começava a ofender, começava a falar palavras rudes para ela. Eu falava: olha, fulana, isso não é natural, vai por mim, isso não é natural, eu consigo discernir. Você começa a interceder pela vida dele, jejua, faz propósito, porque você vai ser, a sua presença nessa casa vai ser o diferencial. E, gente, não deu outra. Em uma outra situação, passou um tempo, uma outra situação, ela veio me relatar que o marido dela, ele manifestou o demônio ali, falou o nome do demônio. Eu não vou ficar falando os nomes aqui, gente, mas falou o nome. Ele estava muito incomodado com a presença dela, né? Com a presença daquela mulher, que era uma mulher de Deus, era uma mulher que buscava Deus, que tinha a presença do Espírito Santo. E ele chegou a falar, o Espírito chegou a falar que estava incomodado com a presença dela ali. Ou seja, gente, esses comportamentos não são humanos, não são naturais. E se seu cônjuge, eu não estou falando aqui que é o seu caso, mas é algo que você deve pedir discernimento para Deus. Se o seu cônjuge começa a ofender você, e ele não era assim, ele não tinha esse comportamento mais agressivo, você precisa averiguar se tem algo espiritual por trás disso e começar a guerrear em favor do seu cônjuge. Lá em 1 Pedro 5,8 fala que o inimigo, Satanás, ele anda ao nosso derredor, procurando a quem devorar. Ou seja, se a gente der brechas, se a gente andar em uma vida totalmente pecaminosa, ter uma vida pecaminosa, fora da vontade de Deus, nós iremos dar brechas para Satanás atuar nas nossas vidas. E a mesma coisa que está acontecendo com seu cônjuge que está lá fora, né? Ele está vivendo uma vida sem regras, uma vida fora dos princípios de Deus, uma vida em total de desobediência. Satanás tem total autoridade para atuar na vida dele. Ele pode achar que está feliz, que agora que ele está vivendo a verdadeira liberdade, a verdadeira felicidade, mas ele está enganando a si próprio. Ele está aprisionado, ele é um prisioneiro Satanás. Em Tiago 4,7 fala que nós devemos nos sujeitar a Deus e resistir ao diabo. Aí sim ele vai fugir de nós. Então é essa vida que você, cônjuge, esposa, marido, vai ter a buscar a Deus. Você estará se sujeitando a Deus. O que é se sujeitar? É obedecer a Deus, né? Porque você precisa fechar todas as brechas que estão na sua vida. Porque vai ser através da sua autoridade e através da sua vida de santificação que você vai orar, interceder e lutar pela vida e pela libertação do seu cônjuge. Outra situação também, gente, que pode ser algum indício de que há algo por trás disso, que é algo espiritual, talvez um trabalho, né? Um trabalho espiritual, alguma obra ali de feitiçaria. Gente, olha só, eu já perdi a conta da quantidade de pessoas que vieram até mim. Tanto pessoas que fizeram acompanhamento comigo, quanto pessoas que eu conversava ali no Instagram, no direct. Eu perdi a conta da quantidade de pessoas que suspeitavam que os maridos estavam sendo vítimas, né, desse tipo de trabalho, gente. E eu perdi a conta mesmo. Foram inúmeros. E assim, esse caso que eu vou falar agora, que é assim, os cônjuges, os maridos que estão lá fora, né, eles têm muita vontade de voltar para casa, mas eles não têm forças, mas eles não conseguem. Eles pedem oração, eles falam que eles não estão felizes lá fora, e o semblante deles realmente é um semblante de uma pessoa triste, de uma pessoa assim depressiva, para baixo. O físico é o físico de uma pessoa que está sofrendo, né? A gente consegue observar, em alguns casos a gente consegue observar, e
eles falam que eles têm muita vontade de voltar para casa, que eles sentem saudade da esposa, dos filhos, que eles sabem que eles estão errados. Alguns falam que eles sabem que eles estão no pecado, eles querem voltar, mas eles não conseguem, eles não têm força. Eu já vi casos de mulheres falando que inclusive, eles falam que nem sentem nada pelas amantes, não tem nenhum tipo de, nem atração física, não sentem nada. Mas eles não conseguem abandonar essa vida. Eles querem voltar para o casamento, eles sentem necessidade, o desejo, mas eles não conseguem. Às vezes, quando eles tentam, acontece alguma coisa que faz com que eles retrocedam, com que eles não consigam voltar para o lar. E isso é algo que eu já vi em várias situações, né, gente? E realmente, se esse for o seu caso, pode ser um indício que tem algo espiritual por trás. E se você está passando por isso, o que você vai fazer? Você vai, igual o conselho que eu dei antes, você precisa fechar todas as brechas da sua vida, ter uma vida de santificação e obediência a Deus, uma vida de aprofundamento espiritual, não uma vida superficial com Jesus, não aquele relacionamento superficial, mas uma vida de intensa oração. Você vai intensificar as suas orações, você vai interceder de uma forma mais intensa pela vida do seu marido, pela vida da sua esposa, pela libertação dessas pessoas, porque elas estão aprisionadas. Elas contam com a oração de vocês. Você não pode ficar contando com a oração do seu pastor, com a oração da irmã, ou da irmã do monge, ou de não sei quem, de uma amiga, de um amigo. Não, é você que vai ter que orar. É você que é a esposa, é você que é o marido. É você que vai para o joelho, é você que vai guerrear em favor da libertação do seu cônjuge que está aprisionado nessa situação. Você vai ganhar essa guerra com as armas espirituais, porque essa guerra é espiritual. Quando a guerra é mais ali, né, do comportamento errado que você está tendo, né? Às vezes assim, gente, as situações às vezes são realmente naturais. O comportamento ali errado que você está tendo, que não tem nada a ver com o espiritual, é diferente. Aí vai ser a sua mudança de comportamento que vai começar a mudar o quadro, a mudar a situação. Mas não, quando a gente fala de situações extremamente espirituais, que são esses casos, a sua guerra, você vai combater com armas espirituais, jejum, né, muita oração e a fé também, gente, porque não adianta nada disso, né, você jejuar, você orar, se você não tem fé. Deus, ele também quer ver a sua fé. Então vai ser através da sua fé, através das suas orações intercessoras pela vida do seu cônjuge, jejum, né? Vai ser através das suas armas espirituais, que você vai vencer essa batalha e seus demônios. Então, essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para você hoje. É um vídeo com um assunto um pouco pesado, mas muito necessário. Se você acha que esse vídeo é importante para você compartilhar com outras pessoas, você compartilhe, você deixe seu like, você deixe seu comentário. Caso você não seja inscrito no nosso canal, você se inscreva. Até a próxima. Um beijo e tchau!